Eu quero falar com você hoje a respeito desse tema coragem e conquista. Em outras palavras, é preciso ter coragem para conquistar alguma coisa. Vamos pensar sobre isso. Quando eu estava estudando esse texto, uma coisa que me veio à mente, e sempre eu acho que é importante, é que quando a gente ouve sobre a história de alguns ícones, alguns líderes, né, que a gente encontra na história, eles são inspiradores para nós. E essa pessoa que eu quero utilizar hoje é John Wesley. Vocês já ouviram falar do metodismo, da Igreja Metodista? Então, ele foi o líder, começou com ele esse movimento que acabou gerando, então, a igreja chamada Igreja Metodista. E ele tem uma frase muito interessante que diz: o que uma geração tolerar, a outra irá abraçar. Ele é inglês. 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 O irmão dele, Charles Wesley, foi um dos maiores compositores de hinos da sua época, né? E até hoje, uma pessoa que... Eles marcaram a história de uma forma incrível. Essa frase me chama muito a atenção: o que uma geração tolerar, a outra irá abraçar. Por conta da idade, eu já tenho visto isso. Você vê que uma geração, ela rejeita, depois a outra tolera, depois a outra aceita, abraça, né? Você vai perdendo os valores vão sendo jogados fora. E as pessoas vão mudando, obviamente, por conta disso. John Wesley, um dos maiores avivalistas do século XVIII, enfrentou perseguições, incompreensões, adversidades de todo tipo para levar a mensagem do Evangelho. Ele não foi apenas um pregador, mas um homem de profunda convicção e coragem espiritual. Você imagina, no seu tempo, ser o que ele foi era extremamente difícil. Assim como viver a vida cristã é difícil em todas as épocas, né? Mas ele teve essas lutas muito grandes. É dele essa frase, uma frase muito interessante. Ele diz: considero o mundo inteiro como minha paróquia. Quero dizer com isso que em qualquer parte que eu esteja, julgo ser meu dever declarar a todos que estão dispostos a ouvir as boas novas da salvação. Essa ideia, né, ele é conhecido como o mundo é minha paróquia, né? Essa ideia de que onde eu estiver, eu estou semeando, falando, servindo, abençoando pessoas, né? John Wesley acreditava profundamente na transformação do indivíduo e da sociedade através da santificação e do amor a Deus e ao próximo. Ele percorreu milhares de quilômetros a cavalo, pregando a palavra, mesmo quando enfrentava ameaças à sua vida. E ele disse: dê-me 100 homens que nada temam, exceto o pecado, e nada desejem, senão Deus, e abalaremos as portas do inferno e estabeleceremos o reino de Deus na terra. Esse tipo de coragem de pessoas que viveram numa época difícil. Pensa, gente, é século XVIII nós estamos falando, né? Nós estamos no século XXI, com todas as facilidades de locomoção, de comunicação, as facilidades de conhecimento, de aprendizado, a diversidade enorme nas profissões, etc., e não é fácil para a gente. Imagina naquela época. Tem um dos comentaristas bíblicos que eu respeito muito, ele também deve ter vivido nessa época, e eu fico pensando, o cara fazendo comentário da Bíblia inteira à luz de velas, ali, ó, como é que chama? Pena, né? Tinteiro, e escrevendo ali à luz de velas, né? E comentando a Bíblia toda. Hoje nós temos instrumentos, ferramentas de estudo que nos ajudam a fazer todas as referências possíveis quando você quer estudar alguma coisa, qualquer coisa, né? Com a inteligência artificial aí, qualquer coisa. Então, me chama muito a atenção a vida de John Wesley, sempre me chamou muito a atenção, e me chama a atenção porque a história desses homens parece que me traz um pouco mais de coragem. Eu creio que nós fomos ficando covardes ao longo dos anos. A gente foi se acovardando. As dificuldades, parece que elas
elas, não as dificuldades, mas a tendência que a humanidade tem de fugir das dores, transformou a humanidade em uma humanidade mais fraca. Porque o que faz a gente ser forte são as dores, são as adversidades, as dificuldades, né? E nós somos culpados por trazermos ao mundo os nossos filhos e ficarmos protegendo o tempo todo, protegendo, para que eles não sofram, para que eles não tenham problemas, para que eles não tenham dificuldades, né? E as pessoas não crescem mais, se tornam infantis. Eu tenho me preocupado muito com isso, com a infantilidade na igreja, infantilidade no trabalho, infantilidade nas relações humanas. As pessoas são muito infantis. Eu trabalho muito 1 a 1, né? Conversas 1 a 1, e essa prática de mentoria que eu faço, ela acaba trazendo para mim assim, muito disso. As pessoas estão enfraquecidas, estão covardes, estão com medo, tudo é difícil, tudo é complicado, qualquer coisinha, ai, qualquer dificuldade, ai, né? Isso que o Marcelo falou, por exemplo, sobre questão de mão de obra, um amigo meu, quer dizer, não é... Mas ele me disse uma coisa interessante, ele disse, eu estou sem saber o que fazer, gerente de RH, ele falou, eu estou sem saber o que fazer, eu não consigo funcionários. Não é? E aí, obviamente, é um assunto complexo, por que a gente não tem esses funcionários, essa mão de obra, às vezes especializada, etc. Mas uma das coisas é porque as pessoas não querem mais sofrer. O cara fala, eu vou trabalhar para ganhar um salário mínimo, 2 salários mínimos, imagina o que eu vou fazer. De jeito nenhum, né? Isso é muito sofrimento para pouco resultado, né? O que é a avivalista? A avivalista é um pregador que trouxe, numa época em que a fé estava muito amortecida, muito morna, então ele trouxe vida, trouxe, sabe, avivalista no sentido de trazer vida para o ministério. Bom, eu estava conversando outro dia com um corretor de imóveis e o rapaz que alugou para a gente o prédio que nós usamos hoje para a nossa igreja. E ele disse, eu falei, como é que está o aluguel de residencial? Ele disse, você não tem ideia o que está acontecendo aqui em Curitiba. Eu falei, o que é? Ele disse, nós temos milhares de ofertas, mas não tem para quem quer. Por quê? Porque tem um monte de jovens que estão chegando aí com um monte de dinheiro na mala, por conta desses TikTok da vida aí, e alugando a preço caro. Não tem para quem quer, não é porque a quantidade não suporta. O preço não dá para se alugar. Está muito caro. Então, às vezes, uma coisinha de nada, um apartamentozinho pequenininho, né, foi inflacionado por conta desse pessoal. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, todo mundo vai ganhar dinheiro com isso? Não. Todo mundo vai ganhar dinheiro com YouTube, Facebook. Facebook não, né, mas, sei lá, também, não sei. Instagram, TikTok, etc. Não. Mas o que acontece com esse pessoal? Primeiro que a nossa educação já está ruim. Né? As pessoas... Elas chegam na faculdade e às vezes não sabem escrever, gente. Não sabem escrever. Interpretação de texto, zero. Muitos anos atrás, eu estou falando eu não me lembro exatamente que ano que foi, mas talvez aí, começo do ano 2000, 20 e poucos anos atrás, me chamaram para eu ajudar a corrigir redação numa universidade. Você não tem ideia, 20 e poucos anos atrás, o que eu fui ler. As pessoas não sabem escrever. Não tem as ideias. Então, as ideias, não concatena ideia, não tem lógica, não tem cultura, não tem conhecimento, escreve errado. Né? Então, isso tudo tem acontecido, é um grande movimento, infelizmente, que está acontecendo. Mas por que eu estou falando de coragem e conquista? Porque nós temos que tomar sempre uma decisão corajosa. Então, João Wesley, eu não vou contar toda a história de João Wesley, até porque eu não me lembro tudo, mas João Wesley foi um homem extremamente corajoso para o seu tempo. E ele teve que enfrentar uma dificuldade muito grande de adversidade, de perseguição, de gente que não queria que ele falasse, etc. Assim como várias pessoas do seu tempo passaram muita luta, muita dificuldade, né? E venceram. Tanto é que eu estou falando dele, gente. Ele é do século XVIII, nós estamos no século XXI, imagina? A gente está falando de um homem lá de trás. Vamos ver alguns princípios nas Escrituras Sagradas
sobre conquista, coragem e conquista. Primeiro, tenha coragem para seguir o seu chamado. Tenha coragem para seguir o seu chamado. Eu quero que você pense nisso. Qual é o seu chamado, você sabe? Não, eu não sou pastor. Eu não estou falando que chamado é só para ser pastor. Todos aqueles que amam a Deus são chamados para Deus. São chamados para viver para Ele. São chamados para espelhar a glória de Deus na terra. Para espalhar a semente da salvação. Todos aqueles que amam a Deus. E é preciso coragem para atender o seu chamado, para dizer, eu vou nessa. Vou fazer, vou falar, vou ensinar, vou mostrar. Josué 1,9, não te mandei eu, disse Deus, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A nossa coragem vem da presença de Deus. Mas se você não dá o passo em direção àquilo que Deus está mostrando para você, você não experimenta as bênçãos de Deus. Faz sentido isso? Entende? Eu vou explicar isso daqui um pouco mais. Toda vez que Deus fala algo para a gente fazer e a gente não faz, Deus não para de fazer porque você não faz. Por exemplo, o Senhor disse que se os discípulos dele não falassem do Evangelho, as pedras iriam clamar. A vontade de Deus não vai parar porque você fez biquinho. A vontade de Deus não vai parar porque você disse que está difícil, que está duro, que está complicado. A vontade de Deus vai continuar. A pergunta é se eu estou afim de seguir aquilo que Deus me chamou para fazer e se eu tenho coragem para fazer isso. Pensa nisso. Gente, o mundo mudou, as pessoas mudaram, o jeitão das coisas está bem diferente, mas uma coisa não muda, a natureza humana. E a nossa natureza é uma natureza que se a gente puder, como é que a gente fala? Descansar num barranco, a gente descansa. Né? Evitar a dor, evitar o sofrimento, evitar a dificuldade. Né? Nós vivemos numa sociedade analgesiante, uma sociedade que gosta do analgésico. Analgésico aqui, lembre, tudo aquilo que tira você da realidade, tudo aquilo que tira você do sofrimento. O que as drogas fazem? Elas tiram o cara da realidade e jogam. As drogas transformam a fantasia da pessoa como se fosse uma realidade. E a pessoa acha que ela está bem por causa disso. Álcool, aliás, tem gente que não gosta que eu falo isso, mas eu sempre falei e sempre vou falar, é o seguinte, existem drogas lícitas e ilícitas. A pior das drogas lícitas chama-se álcool. Não sei se vocês sabem disso. É a desgraça do mundo. É o álcool. O problema é que ela é lícita. Você compra em qualquer lugar. Desde um restaurante que você vai comer uma comida, num bar, num supermercado. Às vezes você está no supermercado e no seu carrinho tem comida, tem, sei lá, produtos de limpeza ou coisa parecida, e sai um cara com um carrinho inteirinho de cerveja. Só para o sábado. Para o domingo é outra compra. Outro dia eu estava conversando com um rapaz, o rapaz é proprietário de uma empresa. E ele falando que ele falou, a gente acabou, minha esposa pegou o carro porque eu tinha bebido e ela bateu o carro. Eu falei, bom, ela pegou para te proteger e ela bateu o carro, né? Aí ele disse, eu tinha bebido um tanto aí, eu tinha passado o dia inteiro bebendo. O dia inteiro bebendo. Isso era à noite. O álcool é uma desgraça. Vocês não vêm com essas conversas para cima de mim de que eu sou de uma raça que a gente bebe. Faz mal para todo mundo. Não, porque a Bíblia não proíbe beber. A Bíblia proíbe a gente ficar fora de si. Acontece que quem bebe não sabe se fica fora de si. Qual é o limite? Fala para mim. Qual é o limite? Qual é o limite? Como é que você identifica que você está alcoolizado? Você vai andar na linha? Vai fazer o 4? Como é que você vai saber que você está alcoolizado? O álcool ele deprime o sistema nervoso central. Deprime, não tem jeito. Então, cuidado com o álcool. Cuidado com o álcool. Cuidado com aquele barzinho que você tem na sua casa, porque o seu filho e o seu neto não sabem o perigo daquilo. Você talvez tenha passado, graças a Deus, livre do alcoolismo. 30% da população brasileira é alcoólatra. 1/3. Põe isso na balança. 1/3. 1/3. Agora, o seu filho, eu me lembro, eu tinha um primo, tenho um primo, mas quando ele era adolescente, o pai dele brigou com ele, a primeira coisa que ele fez, ele foi no barzinho do pai,
pegou a bebida, encheu a cara, ficou bêbado, completamente bêbado, adolescente. E até hoje, ele e o irmão dele bebem. Não é pouco não, bebem. Cuidado com essas coisas. Então, para a gente seguir uma vida... Eu sou abstêmio, eu não bebo nada. E eu sou abstêmio por duas razões. Primeiro, por causa do perigo do álcool. E segundo, porque eu não quero ser exemplo para ninguém. Eu não quero que nunca ninguém me veja. E quando eu falo ninguém, eu estou falando dos jovens, das crianças, eu estou falando daquelas pessoas mais susceptíveis, certo? Eu não quero que ninguém me veja com o copo na mão. E um dia diga, o pastor bebe, então eu posso beber. Aí você vai dizer assim, poxa vida, mas você gosta de... Gosto, tomaria vinho, cerveja. Pelo gosto, já bebi. Né? Mas para que fazer esse sacrifício? Coragem para viver um chamado. Coragem para viver um chamado. É isso que eu estou falando de coragem. O que você tem que deixar na sua vida para viver o seu chamado de forma a mais bonita e excelente possível? Né? Coragem, né? Objetivo de vida. É exatamente sobre isso que nós estamos falando. Mas você precisa ter coragem. Nós vivemos num mundo em que as pessoas estão cada vez mais, como eu já disse, acovardadas. Então, para enfrentamento, as pessoas são fracas. E para enfrentamento de vícios, de dependências, elas ficam mais fracas ainda. Então é melhor não começar, porque se começar, é complicado. Mas Deus é poderoso para libertar. Deus é poderoso para tirar a gente do buraco. O que a gente precisa é ter coragem. Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Segundo princípio é que a conquista, qualquer que seja ela, e quando eu falo em conquista aqui, pensa numa nova profissão, pensa reinventar a vida, né? Eu chamo isso de reinvenção, né? A reinvenção da... Eu me reinventei. Eu estudei para ser pastor, fiz teologia, vivi dentro de igreja, fui pastor por muitos anos, e hoje o meu trabalho, que é um trabalho de mentoria profissional, coaching executivo, etc., é uma reinvenção. Não deixei de ser pastor, desenvolvo um ministério, obviamente, um pouco diferente, mais especificamente dentro do meu dom, né? Até por conta da questão de idade e tudo, que você já não tem mais aquela força para fazer as coisas, fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Mas eu tive que me reinventar, pensando, inclusive, na minha aposentadoria. Eu estou aposentado pelo INSS. Estou aposentado. Se eu não ganhar nada, eu tenho lá minha aposentadoria pelo INSS. Eu vou comer na sua casa, vou dormir na sua casa, porque com aquele dinheiro não dá para viver. Sustentar minha casa não dá, certo? Se você não se reinventa, e é isso que eu chamo de conquista. Mas é uma conquista pela fé. Né? Eu tive que estudar mais coisas, eu tive que voltar para a cadeira de aluno, né? E daí? Qual o problema? Enquanto a gente está vivo, a gente tem que conquistar novas situações, novos momentos, nova história, né? Murilo fez isso alguns anos atrás. Tinha uma empresa. Eu me lembro da conversa que eu tive, me permite falar sobre isso? Eu cheguei para ele e falei assim, Murilo, se você pudesse escolher no mundo ideal, o que você gostaria de fazer? Ele falou, medicina. Lembra disso? Eu falei, por quê? Ele falou, porque cuida das pessoas. Eu falei, mas só a medicina cuida das pessoas? Aí ele falou, talvez psicologia, não sei o quê. Conclusão, hoje ele é psicólogo, formado, graças a Deus, formado, desenvolve ministério, desenvolve o trabalho no C12 junto aos empresários, mas é um psicólogo. Mas e o que ele fazia? É administrador de empresa, cuidava da empresa dele. Como é que a gente faz essa... Você tem que conquistar as coisas pela fé. Olha o texto bíblico, Hebreus 11:30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeados por 7 dias. Você conhece a história? As muralhas de Jericó. Quando o povo vai entrar na Terra Prometida, eles cruzam o Jordão, do oeste para o leste, eles cruzam o Jordão, e a primeira cidade que eles dão de cara é Jericó. Extremamente fortificada, muros altíssimos, os muros eram altos e largos, porque antigamente eles construíam os muros para segurar na guerra. Então ninguém construía um murinho. Eles construíam muros bem largos com pedras, depois ele construía outro muro com pedras e no meio entulhava de pedra. E muitas vezes tinha casa em cima da muralha, de tão larga que elas eram. Quando Israel chegou assim, deu de cara com Jericó, eles falaram, e aí, o que a gente faz?
Nós viemos aqui para conquistar essa terra. Como é que conquista esse pessoal? E o Senhor disse, vocês vão dar 7 voltas. 7 dias, né? 7 voltas. E no 7º dia vocês vão tocar a trombeta e gritar. Eu quero que você pense se você fosse membro desse povo. Não, eu quero que você pense. E outra, presta atenção. Enquanto você está rodeando a cidade, o pessoal em cima da muralha está te ridicularizando, está achando que você é louco, está dando, não é? Moquejando, como se fala antigamente. Né? Aí eles fizeram o 1º dia, 2º dia, 7º dia, gritaram, tocaram a trombeta, a muralha caiu. Vocês ouviram que eu falei que eram muralhas de pedra, uma pedra em cima da outra, no meio tinha pedra e depois pedra? A muralha caiu. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Não foi por força humana, não foi por força de maquinário, eles não tinham isso. Não foi por força de bomba, não existia isso. Não foi por força de outra coisa, foi por obra de Deus. Então eu quero que você faça aqui, como se diz em latim, né? Mutatis mutandis, né? Quer dizer, pega essa informação aqui e aplica na sua vida. Como é que as muralhas, as dificuldades da sua vida podem cair? Você tem um vício. Um vício é uma muralha, né? Extremamente alta, extremamente larga, né? Como é que ela pode cair? Diz o texto, é pela fé. Você tem uma dificuldade para enfrentar, você não sabe o que fazer. Aquilo parece uma muralha, uma enfermidade. É uma muralha. O que eu faço, Senhor? Ore, confie no Senhor. É pela fé que a conquista acontece. Terceiro, tenha coragem para perseverar. Geralmente, começar alguma coisa é fácil, não é tão difícil, certo? Vamos supor que você fale assim, eu resolvi estudar, vou estudar, tá bom. Vou fazer um curso X, já me matriculei, maravilha. Aí você vai no 1º dia, 2º dia, 1ª semana, vai desanimando, né? Aí, só que você tem família, você tem filhos, você tem empresa, sei lá o que você tem coisa para fazer, e aquele troço lá, ainda você tem que... por que eu fui me matricular? A gente precisa perseverar no que faz. Começar não é difícil. O difícil é continuar. Na vida é assim, tudo que a gente faz é assim, né? Romanos 5, 3 e 4 diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Presta atenção. O que gera perseverança segundo esse texto? Segundo esse texto, conta para mim. O que é que gera perseverança? Tribulação. A luta, a dor, a dificuldade, a adversidade. É a tribulação que gera perseverança. O apóstolo Paulo está dizendo, eu me alegro na tribulação, porque a tribulação vai produzir perseverança. E a perseverança gera o quê? Experiência, que é confiabilidade. Não é? Em quem que você confia? Num cara que começou ontem, num cara que faz 10 anos faz a mesma coisa. É uma questão de confiança por conta da experiência. E a experiência gera o quê? Esperança. Só que todo mundo quer pular para a esperança, como se as coisas fossem simples para serem resolvidas. E elas não são. Está fazendo sentido para você? Está meditando, está pensando? Ok? Para sermos perseverantes, temos que entender que vamos enfrentar as dificuldades. Sábado me deu um negócio que eu não sei o que foi, eu não sei se era gripe, se era... eu não sei o que era. Mexeu com o meu corpo, mexeu com tudo em mim. Dava canseira, eu não tinha vontade de fazer nada, doía o corpo, caiu a pressão. Olha, você imaginar, deu no sábado. E o sábado eu reservo para pensar, orar e estudar para domingo. E como que você estuda assim, né? Os meus amigos aí que não gostam de ler, que tem gente que não gosta de ler, né? Não tem? Eu encontro todo dia. Eu tenho que ler muito, eu tenho que estudar, eu tenho que ler. E hoje em dia... eu tenho praticamente a minha biblioteca está dentro do computador. Acontece que eu fiz 2 cirurgias de catarata e com um olho eu tenho uma lente que me faz ver de longe e o outro me faz ver de perto. Até aí tudo bem, o cérebro vai equilibrando, vai dando aquelas coisas. Só que com o computador, dependendo da distância, parece que as 2 visões estão ficando estrábicas assim. Aí eu estou lendo um texto, daqui a pouco eu não sei mais que linha que eu estou. Horrível, né? Dá aquela mexida assim,
E eu falo, gente, mas o que está acontecendo? Aí eu tenho que me aproximar, né? Aí você fala, mas você usa óculos? Eu uso óculos mais para dirigir, mas eu enxergo bem assim, relativamente bem. Mas quando eu tenho que ler, dependendo da distância, eu tenho que ficar, como fala, calibrando a minha visão. Estão entendendo o que eu quero dizer? Dor de barriga, dor no corpo, cansaço, desânimo, a leitura difícil e eu tinha que estudar para pregar ontem. Ok? Acontece com qualquer pessoa. Mas o que eu quero dizer com isso? Sintoma de dengue? Deus é misericordioso. Que Deus me livre disso. Mas pode ser, né? Mas não é. Em nome de Jesus, estou livre. Mas, não. Senão eu estaria pior, né? Hoje eu estaria pior. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que a tribulação é que gera a perseverança. Aí você vai falar, não, eu tenho que fazer, eu tenho que orar, eu tenho que ler. Vamos lá, vou fazer, cansa, mas é perseverança. Senão você não consegue nada na vida, não é? Quem aqui abriu uma empresa sabe o que é perseverança, não é? Tem uns que querem ficar ricos em um ano. Então, porque quer pular para a esperança e não aceita a dificuldade. A palavra tribulação, que nós temos em português, ela vem do latim, tribulum. Tribulum era aquele instrumento utilizado para separar a semente do trigo, da palha do trigo. Então você bate no trigo. Aquilo é o tribulum. Às vezes não parece que a gente está apanhando? Tribulação é isso. E o que você vai fazer com isso? Essa é a pergunta. E eu quero terminar com esse tema. O medo precisa ser conquistado. A gente tem medo de um monte de coisa. Eu me lembro, um rapaz uma vez chegou para mim e disse, pastor, eu preciso conversar com você, eu estou desesperado. Ele tinha acabado de entregar a vida para Cristo, mas tinha tido uma vida pregressa extremamente pervertida, Teve relações com muitas mulheres. E era um período do mundo, né, no Brasil, em que as pessoas, quando tinham qualquer coisa, diziam, meu Deus, estou com AIDS. E ele falou, pastor, eu acho que eu estou com AIDS. O cabelo está caindo, e eu tive muitos relacionamentos, muitas mulheres, muito isso, muita pervertida. A loucura minha vida e tal, não sei o quê. E eu me lembro como se fosse hoje, eu sentado numa cadeira, ele do meu lado, e a gente conversando. E eu disse, como é que você sabe que você está com AIDS? Está acontecendo isso, acontecendo aquilo, mas você já fez exame? Não, eu tenho medo de fazer o exame. Eu tenho medo de fazer o exame, porque vai que eu faço o exame e eu estou com AIDS. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas se você não fizer e tiver, vai dar no mesmo, não é? Em primeiro lugar, você entregou sua vida a Cristo, o que nós precisamos entender é que Deus está no controle da sua vida a partir de agora. Vamos confiar no Senhor e você vai fazer o exame. Orei com ele, ele foi, fez o exame, não tinha AIDS, coisa nenhuma. Era o medo. O medo faz a gente ficar maluquinho. O medo, né? No meu livro tem algumas citações, e uma das citações eu até publiquei hoje, que diz o seguinte, acho que é de Sófocles. Ele diz assim, para quem tem medo, todo barulho é suspeito. É um problema, certo? Qualquer coisinha. E agora? O que vai acontecer na minha vida? Como é que eu saio dessa? Como é que eu enfrento isso? Né? Então, vamos pensar. Medo do novo, medo do velho, medo de tudo. Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Confia no Senhor, não tenha medo. Pastor, você já passou por medo? Claro que já, eu sou ser humano, igual você. Todos nós passamos, trememos as pernas, mas muitas vezes o medo que a gente tem, ele congela. Você não faz mais nada, você não dá um passo. Mas e se a gente vai ficando nisso? Né? E não sai do buraco, não sai. E parece que quanto mais a gente se movimenta, parece aquela areia movediça, né? Eu nunca tive numa areia movediça, mas a impressão que a gente tem é essa, né? De que a pessoa, quanto mais se movimenta, mais afunda. E só tem um jeito de sair da areia movediça, você sabe qual é, né? É alguém te dar a mão, tirar para cima, né? Puxar você para fora. E quem faz isso? É o Senhor. Ele diz, não temas, não tenha medo. Outro princípio é esse aqui, ó. 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Interessante isso, né? Você já tinha pensado que o contrário de medo é o amor? O oposto do medo é o amor? Quer dizer, eu não estou entendendo. Deixa eu te explicar.
Quando você se sente protegido, guardado, abençoado, não é? Por Deus e também por pessoas que amam você, você não tem medo. Quando o bebezinho começa a tremer assim, né? Ele começa a ficar com medo assim, começa a mexer as mãozinhas assim, o que você faz? Você abraça, dá aquela sensação de segurança, o medo vai embora. Uma criança, ai, tem um monstro embaixo da minha cama. Você vai lá, abraça, ora com a criança, ela dorme. Ai, meu Deus, o que vai acontecer na minha vida? Ai, agora eu vou casar. Ai, eu não sei o que vai acontecer. Ai, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo. Uma vez um cara falou assim para mim, eu tenho medo do que pode acontecer com a minha família se eu morrer. Se eu morrer, e o cara não estava doente. Eu estou com medo do que pode acontecer. Como que a minha família vai ficar se eu morrer? Olha o que o medo faz. Ele vai criando uma história, uma fantasia, uma loucura, né? E aí o que a gente precisa? Do amor. O amor de Deus, o amor das pessoas. Eu não posso dizer para uma pessoa, não tenha medo que você não vai morrer. Você vai morrer. A gente só não sabe quando. Não é? A gente... É claro, a gente não sabe quando. Você vai morrer. Mas quando você sente o amor de Deus, você continua a vida. Uma jovem empresária disse assim para mim, eu estou com medo porque o meu pai foi hospitalizado, ela é filha única, o pai foi hospitalizado e de uma hora para outra ela teve que assumir a empresa. E ela ficou assim, ela falou, eu estou insegura, não sei o que fazer. Eu disse, olha, teu pai morreu? Não. Tá. E ele vai voltar? Ele vai, tá voltando. Beleza. Talvez não volte do jeito que era, né? Mas o teu pai te ama e é o amor do teu pai que dá força para você continuar. Não é? Não é a vida, não é assim? Mateus 10, 26 a 31, a gente vai terminar com esse texto, diz assim, mas não tenham medo daqueles que os ameaçam, porque o tempo virá em que tudo que está encoberto será revelado e tudo que é secreto será conhecido por todos. Esse versículo aqui ele está falando das coisas por vir e das coisas que estão encobertas. Quer um conselho? Quer um conselho? Sim ou não? Sim. Senão eu vou embora. O conselho é o seguinte, acerte os seus segredos com Deus e com as pessoas e não tenha segredos. Porque o que você tem de segredo, o texto bíblico diz que vai ser o que eu digo a vocês agora na escuridão, proclamem abertamente quando o dia amanhecer. O que eu sussurro em seus ouvidos, gritem dos telhados para que todos ouçam. Essa é uma outra tradução um pouco diferente. Porque vem à tona, é isso que ele está falando. Tudo que eu estou falando para vocês vem à tona. Mas não tenham medo daqueles que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Temam apenas a Deus, que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Qual é o preço de 2 pardais? Uma moeda de cobre? Mas nenhum único pardal cai ao chão sem que o Pai de vocês saiba disso. E até mesmo os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais para Deus do que um bando inteiro de pardais. Enquanto você não tem a convicção de quem é Deus, você vive na escuridão. Você vive escondendo coisas. Você vive fazendo coisa errada. Mas quando você conhece Deus, você não quer viver na escuridão. Porque a Bíblia diz, Deus é luz. Deus é luz. E tudo aquilo que está escondido vem à tona. Daí o ditado popular que diz que a mentira tem perna curta, né? Não está na Bíblia não, viu gente, esse texto. Mas a luz revela todas as coisas. A Bíblia diz que aqueles que querem fazer coisa errada fazem que horas? No escuro, à noite. Por quê? Não tem ninguém vendo. Faz à noite, escondido. Não faça isso. Diga para o Senhor hoje, eu quero viver uma vida limpa. E eu quero viver uma vida na luz. Sempre disse isso para os meus filhos. Eu dizia, filho, eu te amo, por favor, ande na luz. Porque não dá para esconder nada de Deus. Agora, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Sabe o que o pecado faz? O pecado é uma desgraça. O pecado faz você perder o medo de Deus. Concorda ou não? Agora, olha o que o texto bíblico diz. Não tenham medo daqueles que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Temam apenas a Deus, que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. A gente tem que andar em temor. Pastor, mas ter medo de Deus? Gente, presta atenção. Quem é Deus e quem é você? Deus é o Criador de todas as coisas. Outro dia eu estava ouvindo um testemunho de um cientista. E ele disse, eu era um ateu e eu comecei a questionar o ateísmo porque eu fui estudar
os olhos. Acho que ele foi fazer algum... Não, ele foi ser um cientista de olhos ou cirurgião oftalmo, sei lá. E ele disse, quando eu fui estudar os olhos, eu falei, não é possível que os olhos tenham nascido de uma explosão, de uma coisa randômica, né? Quer dizer, um negócio assim, o caos acabou gerando os olhos. E aí ele foi conversar com o professor dele. E o professor dele falou assim, você gosta de carro? Ele falou, gosto. Dá uma olhada naquele carro ali. Ele olhou, ele disse, você acha que esse carro aqui é mais complexo do que os olhos? Ele disse, não, os olhos são muito mais complexos. Não tem nada a ver uma coisa com outra, ele falou para o professor. Aí o professor disse assim, e você acredita que é possível um carro sozinho virar carro a partir de peças espalhadas no chão? Ele disse, impossível. Ele disse, e quanto mais os olhos? E você não vai crer em Deus? Não é incrível isso? A própria ciência trouxe esse rapaz para o conhecimento do Senhor. Então, viva com Deus. Lembra que conquistar significa você sair de uma situação e vencer uma situação, vencer uma outra situação, né? Um tema que eu sempre falei para os homens, quem me conhece aqui de outras épocas aí dos ministérios de homens, sabe que eu sempre falei sobre a imoralidade, porque é muito, muito perto dos homens a imoralidade, né? A palavra grega para imoralidade é porneia, ou porneia, que da onde vem porno alguma coisa, pornografia, porno isso, porno aquilo. A imoralidade é uma sujeira da alma, e só Deus pode arrancar essa sujeira. A limpeza é Deus quem faz, não é a gente que faz. A gente precisa dizer, eu estou doente, eu preciso de ajuda. Mas quantas pessoas você conhece, quantos homens a gente conhece que estão completamente presos na pornografia. E o pior, você que tem filho e filha, por misericórdia, toma cuidado com o celular. A internet é um mundo de ninguém, gente. É um mundo de ninguém. Na calada da noite, só Deus sabe o que as pessoas veem nos celulares, não é? Celular, computador, etc. Né? Mas o que eu quero mostrar para você é isso. Eu preciso vencer o medo da limpeza. Por quê? Porque nós, homens, fomos criados para sermos machões. Nós fomos criados para falar de mulher. Nós fomos criados para conversar sobre a mulherada. Eu lembro da minha mocidade, antes de entregar minha vida para Cristo, que os meus amigos, a gente se encontrava, era para falar de mulher. E eu não tinha muita coisa, porque eu era um adolescente, um molecão, mas os outros, né, que eram mais velhos, o papo era só esse. Aí eu fui trabalhar, aí eu me converti. Fui trabalhar numa outra cidade, eu trabalhava durante o dia e à noite eu fui fazer faculdade teológica. O que eu ouvia? Eu não conversava, graças a Deus. O que eu ouvia o dia inteiro? Pornografia, piadinha, conversinha, né? Tudo parece que é um lugar que está cheio de anzol, né? Vocês já foram enrascados em anzol no seu corpo? Eu tenho, é horrível isso. Eu tenho um negocinho aqui, não é aqui, é nesse braço aqui. Fui jogar o anzol e o anzol não ficou, né? Ficou no braço. E dá uma sensação horrorosa, porque aquele bicho lá não sai fácil, né? E é assim que a imoralidade faz. Assim que os vícios fazem. Tem gente que, por exemplo, que é viciado em jogo. Jogo a dinheiro. Né? Começou com uma brincadeirinha em casa, né? Apostando ali R$1. É só para brincar. E agora está no celular também. Exato. Então, tudo isso, eu quero só que você entenda uma coisa. Por que eu estou falando sobre coragem e conquista? Porque eu quero vencer as adversidades, as barreiras, as dificuldades da minha vida. Para isso eu preciso viver da maneira como Deus quer e depender de Deus para ser vitorioso. Você crê nisso? Então vamos ficar em pé, vamos orar? Eterno Deus, o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre e a Tua palavra ensina que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É uma promessa e o Senhor nunca, jamais deixou as Tuas promessas caírem por terra. Mas para isso o Senhor quer que a gente confesse o erro, confesse o medo, confesse o engano, confesse a mentira. O Senhor quer que a gente confesse as nossas transgressões para sermos curados, porque a Tua vontade
é a cura, a tua vontade é a libertação, a tua vontade é nos livrar de todo o mal. Mas o inferno todo trabalha o tempo todo para tentar arrancar os homens do seu caminho certo. Ajuda-nos, Senhor, a abraçarmos o Senhor Jesus e nunca mais largarmos, porque toda a nossa proteção está nele. Nós não temos outro caminho, não temos outra solução. Eu repreendo toda a obra do inferno nas vidas desses homens. Todo demônio que entrou nas famílias, que tem cegado as pessoas, que tem cegado os homens para que não vejam a vida limpa e bonita que há em Cristo Jesus, eu resisto pelo poder do nome de Cristo. Mando embora todo demônio, todo espírito maligno, todo esse ataque contínuo do inferno, esses anzóis que estão o tempo todo querendo pegar as pessoas. Ó Deus querido, proteja-nos. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.